Olá, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Essa é uma aula gravada sobre o tema partidos políticos, um tema de direito eleitoral e que deixarei registrado nesta aula gravada para orientação de estudo, para consulta posterior, se assim desejarem, né? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira e vamos falar um pouquinho sobre partidos políticos. Eu começaria dizendo para vocês o seguinte: não raro, né? É muito comum, aliás, ouvirmos críticas aos partidos políticos que existem no Brasil. Olha, porque o sistema partidário é muito fracionado, com muitos partidos de fundo de quintal, como dizemos, né? Partidos nanicos. Olha, porque não existe um perfil ideológico muito claro nesses partidos. Então, são partidos que, a depender do governo do momento, mudam de lado, e isso tudo gera um certo descrédito, não só dos próprios partidos políticos, mas também de todo o sistema partidário do país perante a população, que historicamente sempre foi mantida, mais afastada dos processos decisórios políticos do país ao longo da história, né? Somos um país marcado por intervenções indevidas na política brasileira, enfim. Mas qual é a importância do partido político? Nós já vimos, desde das nossas aulas iniciais, que o direito eleitoral ele é um ramo, ele se constitui num ramo do direito pelo qual se possibilita o disciplinamento, a regulação, a fiscalização do processo eleitoral no Brasil. E também já vimos que o processo eleitoral no Brasil envolve os direitos políticos, que são direitos fundamentais, estão lá no capítulo 4 do título 2 da Constituição, que trata dos direitos fundamentais, no artigo 14, e também os próprios partidos políticos estão disciplinados no artigo 17 da Constituição, no capítulo 5 do mesmo título 2 que trata dos direitos fundamentais. Portanto, quando falamos em direito eleitoral, falamos em votar e pedir o voto, no direito político ativo e no direito político passivo. E, portanto, estamos falando da própria democracia. Estamos também mencionando uma das cláusulas pétreas, né, do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Além dos direitos e garantias individuais do próprio inciso 4 do mesmo parágrafo 4º do artigo 60, que também é cláusula pétrea. Então, o que nós estamos aqui abordando na verdade, hoje, nesta aula gravada de hoje, um instrumento muito importante para a democracia. Quais sejam os partidos políticos. Porque são os partidos políticos, e vamos aqui pensar na política com P maiúsculo, nos sistemas democráticos mais desenvolvidos, são as legendas ou os partidos políticos que fazem, que realizam um diálogo, uma ponte entre o povo, a população, e o poder, ou o Estado, se vocês quiserem. É por meio do partido político que eu, como cidadão, consigo ter segurança, ou pelo menos uma margem maior de segurança, ainda que não se diga absoluta, sobre a minha escolha em quem votar, sobre a legenda para a qual eu vou votar. Então, o partido político é essencialmente um instrumento necessário ao desenvolvimento democrático, do sistema democrático de um país. Bom, aqui nós precisamos pensar, e não só no Brasil, mas em outros países, né, que tem até um número menor de partidos e que são democracias bem maduras, ou pelo menos mais maduras que a democracia brasileira, ainda que estejamos caminhando nesse sentido, inclusive com importantes testes, né, pelos quais a democracia brasileira, aos quais a democracia brasileira foi submetida e efetivamente conseguiu sobreviver.
Então, vamos começar a falar dos partidos políticos nesse sentido, e eu vou começar a compartilhar aqui com vocês algumas telas, né? Algumas telas, e vou também alterar, mudar essas telas. A primeira delas com um conceito de partido político. Um conceito que traz alguns elementos importantes sobre as legendas, sobre os partidos políticos, do José Jairo Gomes. Uma das bibliografias que indico em direito eleitoral é o José Jairo Gomes, né? E vejam bem, ele afirma aí na tela, né? Vamos ler aí na tela comigo. Compreende-se por partido político a entidade formada pela livre associação de pessoal. Então, vamos agora analisar esse ponto. Livre associação de pessoal, o que eu quero dizer com isso? Os partidos políticos, na sua criação, são resultantes do exercício de um direito fundamental pelos cidadãos. Quer dizer, todo cidadão tem direito a participar da fundação de um partido político. E por quê? Imaginem que eu represente o poder do momento e vocês, o povo, não concordem com a minha visão de sociedade, com a minha visão político-ideológica. Ora, qualquer pessoa, desde que cumprindo os requisitos formais da lei eleitoral e da Constituição, pode fundar um partido político para disputar, seguindo o devido processo eleitoral, seguindo as normas, as leis, o processo democrático, disputar a chegada ao poder e a gestão do país a partir da sua visão estabelecida no programa do partido. É um direito fundamental. Todos têm direito a fundar partido político. Claro, com balizas, e nós já falaremos delas. Por isso, o José Jairo Gomes ele vai falar em livre associação de pessoal. As pessoas são livres, desde que tenham afinidade entre si. Por exemplo, um partido social-democrata, um partido liberal, são livres para criar um partido político, né? E aí nós vamos trazer aqui um outro elemento, que é exatamente a estabilidade política. Compreende-se, diz José Jairo Gomes, por partido político a entidade formada pela livre associação de pessoal com organização estável. E por que organização estável? Porque os partidos políticos eles devem seguir uma série de formalidades, rígidas inclusive, para serem criados, e que tem, dentre tais formalidades, a existência de um programa redigido, de um estatuto, as normas internas do partido, os órgãos, a sua estrutura orgânica, os seus componentes, os dirigentes regionais, os dirigentes nacionais, dentre outras estruturas internas. Quer dizer, não se trata de uma organização efêmera, não se trata de uma organização passageira, regional, não. Já veremos que ele tem que ser nacional, inclusive. Então, se trata de uma organização que vai disputar democraticamente a chegada ao poder nas várias instâncias e nos distintos níveis federativos do Brasil, e lá buscar se manter por meio de coalizões, por meio de composições políticas. Afinal de contas, a política significa exatamente a arte das alianças, né? A política bem praticada, a política ética, e nesse sentido são organizações estáveis. Qual o objetivo do partido político? O objetivo do partido político é alcançar e manter o poder, mas atenção, vejam aí o conceito do José Jairo Gomes, de maneira legítima. Não se pode pensar em chegar ao poder por meio de golpes, por meio da violência, né? Senão você instaura a guerra na sociedade. Eu costumo citar a frase do pensador prussiano, um militar prussiano, von Clausewitz, no seu livro Da Guerra, Vom Krieg, né? Quando ele afirma que a guerra é a continuação da política por outros meios. Quando a política não dá certo, as sociedades atingem o que nós chamamos aqui de uma conflagração, uma guerra civil,
isso é muito ruim e, efetivamente, elimina as perspectivas de vida de várias gerações. Portanto, a política é essencial para a convivência harmônica. E, por isso, atingir o poder significa chegar ao poder por meio por meios legítimos, da disputa eleitoral. Isso é muito importante que se considere, que não seja esquecido. Quer dizer, deve-se disputar o certame eleitoral após cumpridos os requisitos e formalidades da lei eleitoral, né? Então, nós temos aqui esse outro elemento. Atinge-se o poder político estatal por meios legítimos e aí o partido político ele é comprometido também com o fortalecimento do regime democrático. Por isso, José Jairo Gomes diz, no interesse do regime democrático de direito, os partidos políticos, não importa a sua coloração ideológica, eles devem ser comprometidos desde a sua origem com o fortalecimento do regime democrático, ainda que isso não signifique que ele vença sempre todas as eleições. A alternância de poder, ela decorre do princípio republicano, que está no artigo 1º da Constituição, é princípio sensível da Constituição, artigo 34, inciso 7, letra A, e também exige, né, o regime democrático eleitoral pressupõe, né, a alternância de poder. Então, independente de vencer ou não vencer as eleições, todos os partidos políticos devem trabalhar pela democracia. Além disso, o sistema representativo, quer dizer, o sistema representativo ele é mais legítimo e mais autêntico conforme ele funcione bem e as pessoas aceitem o sistema e aceitem os resultados, né? Que se alcança por meio de eleições legítimas. Já falei da alternância do poder. Os partidos também devem ser comprometidos com o regular funcionamento do governo. Então, os partidos políticos devem eleger candidatos e candidatas que atuem dentro das regras constitucionais e reforcem, inclusive, a independência e a relação harmônica entre os poderes, não é? Das instituições políticas também, evidentemente. Eu estou falando em poderes, mas falo também em instituições, né? Se eu falo em poder judiciário, eu falo em Supremo Tribunal Federal. Se eu falo em poder legislativo, eu falo em Senado Federal. Se eu falo em poder executivo, eu falo em prefeituras, governos de estado, presidência da República. Todas essas instituições e todos esses poderes devem ser fortalecidos por meio do sistema partidário. E, claro, não poderia ser deixado de lado, né, a implementação dos direitos fundamentais. A implementação dos direitos fundamentais é a espinha dorsal da Constituição brasileira. E estamos falando aqui tanto dos direitos civis e políticos individuais, quanto os direitos econômicos, sociais e culturais, né? Enfim, de todas as dimensões. Então, esse é um conceito muito importante para compreendermos os partidos políticos.